Faltava unicamente o fato típico, similar ao de Giordano Bruno, Juan Rus ou Savonarola, para emergir do caos moderno como símbolo de uma época sanguinária de degenerados. O crime hediondo do envenenamento e torturas incríveis aponta o cristianismo, com a sua moral bárbara, com a causa dos desatinos e das atrocidades inauguradas pelo Estado moderno, em nome das barreiras odiosas do misticismo nacionalista e econômico. Porque assim, né, se baseia, e aí é tudo em torno de uma economia, né? Lógico que tem a patrulha ideológica, né? A religião entra nesse meio para dominação, é uma ferramenta de dominação ideológica para a galera se tornar essa massa amorfa, mas tem esse imbróglio, né? Tudo é por conta dessa economia, para gerar essa economia, né? Que aí entra o capital, né? Que é também, eu digo, né? Se a igreja é o pai, né? O capital é a mãe do fascismo, né? Porque é uma ferramenta que o capitalismo usa, que a gente bem vê, né? Durante os tempos, de tempos em tempos, o fascismo para poder se manter, né? Constante, como única forma viável de sistema. Quando ele se vê ameaçado, o fascismo é a ferramenta perfeita. A ferramenta perfeita. Usando a polícia, o exército, né, essa brutalidade para oprimir e extinguir quem pensa diferente. Enquanto os primeiros ensaios inquisitoriais se verificam e o mundo os vê escandalizados, mas nada faz para impedi-los. Né? Ai, que escândalo, mas é a ONU, né? Tudo é escandaloso, tudo é amoral, mas não faz nada para impedir, né? Né, ONU também. A igreja aguarda a oportunidade de poder assar vivos os homens e mulheres, em vez de queimar apenas os livros. Aí ela faz esse paralelo, né? Quando na Alemanha nazista se queimam os livros, né? Diz, a igreja quer mais, não é só os livros, não, quer queimar as pessoas. Né? É aquela coisa, né? Hoje, eles querem prender as mulheres, mas não é só prender as mulheres, é queimar vivas também, se possível, elas, né? É tirar todo os... É uma tortura constante, porque você continuar uma gravidez que você não quer, é tortura, você... E se você não conseguir, né, de alguma forma conseguir fazer esse aborto, você vai ser presa. É muita tortura. É tortura psicológica, né? E aí, né, entra uma questão assim que eu falo sempre, né? Porque tem muita coisa ainda que a burguesia, os conservadores, né? O pessoal que está aí, né, regendo esse sistema, tem muitas coisas que eles não fazem, ou porque tem algumas leis que ainda seguram eles, ou porque isso seria muito mal visto pela sociedade, né? Então, fazendo uma outra analogia, né, com essa questão que você falou, né, que se eles pudessem, eles matavam as mulheres, queimavam as mulheres, mas tem outra questão também que eu falo, que, por exemplo, né, os patrões, né, se a escravidão hoje em dia ainda fosse legalizada, a maioria dos patrões iriam escolher ter escravos do que funcionários, né? Porque aí entra também a questão do lucro, né? Eles precisam ter muito mais lucro e eles têm que pagar o mínimo possível os funcionários, né? Os trabalhadores. Então, a burguesia, né? O pessoal que está aí no sistema, regendo o sistema, tem coisas que, assim, assim, eles só não são tão cara de pau, assim, de falar certas coisas ou fazer certas coisas, né? Porque ainda o pessoal vai olhar para eles e vai falar, pô, que isso, meu, né? Tipo, mas se eles pudessem fazer, se eles pudessem ter escravos, se eles pudessem queimar mulheres, se eles pudessem fazer aí um monte de coisa, eles fariam, né? Com certeza, né? Tipo... Deixa eu só ler esse comentário aqui da Maria das Dores. O pior é ser chamados pelos próprios ateus de ateu todinho ou militante, como se o ateu correto fosse quem ficasse quietinho em seu armário, enquanto via as religiões provocando tanta crueldade. Realmente, né? A gente precisa se opor, de certa forma. Até, eu digo, tem alguns religiosos, sim, que também se opõem, né? Essas excrescências
dos líderes religiosos, mas é uma minoria que também é oprimida dentro da sua própria religião, por ser contra essas coisas, né? Então, a gente precisa, sim, botar a boca no trombone e denunciar o máximo que a gente puder essas atrocidades. Porque, senão, os autos de fé voltam, porque é o sonho molhado de todo desses líderes religiosos. Adorei o sonho molhado. A o sonho tapa molhado. desse desgraçado. E o Edir Macedo tem um livro e tudo, Projeto de Poder, tem lá, ele escreveu e publicou. Sim. Então, a igreja tem esse projeto de poder, né? Aí, só para fechar com umas dicas de final, né? Sim. Apesar de eu ser bem cético da possibilidade de um projeto revolucionário ao lado dos religiosos, como cristãos, assim, apesar da maioria, né, da população, dos trabalhadores, dos explorares terem religião, serem religiosos, eu vejo muitos exemplos históricos, né, porque a própria igreja reprimiu, né, a igreja como poder hierarquizado, reprimiu as iniciativas mais libertárias. Tivemos ordens religiosas que tinham uma concepção mais livre da sexualidade, como os irmãos do livre espírito e os heréticos. Quando a Maria Sérgio Moura fala dos heréticos, os heréticos eram ordens religiosas cristãs que interpretavam os dogmas de forma diferente e foram combatidos em guerras fratricidas, né, em guerras homicidas. A igreja matou bastante aí, né? Então, a Silva Federici, no livro Caliban e a Bruxa, metade do livro, a primeira parte do livro está em narrar essas guerras entre esses grupos religiosos, que são religiões populares, os heréticos e os milenaristas, contra a igreja, né? Que depois descamba aí nas caças às bruxas, por causa que percebeu que mais de 40% das revoltas eram comandadas por mulheres, né? Para você ter uma ideia, mesmo no combate das escravidões, as mulheres agiram muito e aliaram, mesmo mulheres pobres brancas como mulheres negras, se aliaram muito fortemente. Se vocês olharem na Revolução do Haiti, tem muita essa aliança aí das mulheres. Então, a mulher é um perigo. Na Revolução Espanhola, a mulher foi bem ativa também na organização interna. A mulher é um perigo constante para o capitalismo. Então, a repressão do corpo feminino, para controlar o corpo feminino, essa questão da reprodução também tornar o trabalho, porque a reprodução é um trabalho, e eles precisam reproduzir a força de trabalho, então, para controlar, para manter elas engravidando, mesmo que sejam gravidez forçadas, fruto de estupro, para manter a força de trabalho sempre aí o exército industrial de reserva, como diria Marx, né? Para sempre isso mantendo. E nessa querela estavam aí as bruxas, e bruxas não como a igreja pinta, né? Mas as mulheres tinham esse conhecimento que elas compartilhavam com ela sobre práticas de remédios abortistas, de cuidado com o corpo e tudo mais. E assim como Foucault descreve, né, que o Estado toma, no surgimento da medicina de Estado, o Estado toma essa medicina popular, esse conhecimento popular, e torna ela uma medicina oficial que toma os conhecimentos e que agora tem um controle, né, quando surgem as ciências sociais, a medicina estatal aí, que surgiram para o Estado fazer censo, controlar, e a biopolítica é isso, né, quando nós nos tornamos parte do PIB, para quem for pesquisar aí, né, parte do PIB de cada país é também somando pelo número da população que existe no território. Então, nós fazemos parte da economia. Então, a gente tem que não só combater esse clericalismo, mas como alternativa, talvez tentar resgatar, buscar aí a influência no movimentos heréticos para trazer religiões para nós. Aí, ó, olha aí, gente, ó, tem esse movimento aí que botava fogo na igreja. Você, tá vendo? Você não vai perceber menos cristãos se botar fogo ali, jogar uns molotov com a gente, umas pedras na polícia, virar uma viatura na rua. Tudo é possível aí. Tudo é possível. Tem que se organizar direitinho para ser possível essas coisas. Eu vou deixar aqui findar com essa pergunta. Será possível que a covardia humana nos avilte a ponto de consentirmos a tal degradação? Será? Não vai findar com essa pergunta, vai ficar em análise. Né? Porque a gente precisa, gente, começar
se acordasse. Eu acho que Maria ela é tão assertiva na escrita dela, porque é um sacode, diz assim, não, eu tenho que acordar as pessoas. Ela é incrível, né?